Bom, então, os termos cultura nas diferentes línguas. Na Alemanha, Kultur, séculos XVIII e XIX. Ele é utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade. Já o termo civilisation, na França, se refere principalmente às realizações materiais de um povo. Já o termo culture, em inglês, com o Taylor, 1832 a 1917, ele é tomado em seu sentido amplo, etnográfico, e é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, o Taylor abrangia em só uma palavra todas as possibilidades de realização humana, além de marcar fortemente o caráter de aprendizado da cultura, contra a ideia de aquisição inata transmitida por mecanismos biológicos. Era uma ideia científica, mas diferente do biologicismo, do determinismo biológico. Mas essa definição ainda é vaga. O Locke, no ensaio acerca do entendimento humano de 1690, ele refutou fortemente as ideias correntes na época e que ainda se manifestam até hoje, de princípios ou verdades inatas impressos hereditariamente na mente humana. Então, foram dados os princípios básicos na obra do Locke para o relativismo cultural. Porque ele fala que os homens têm princípios práticos opostos. Citando o Locke: quem investigar cuidadosamente a história da humanidade, examinar por toda a parte as várias tribos de homens e, com indiferença, observar as suas ações, será capaz de convencer-se de que raramente há princípios de moralidade para serem designados ou regra de virtude para ser considerada, que não seja, em alguma parte ou outra, menosprezado e condenado pela moda geral de todas as sociedades de homens, governadas por opiniões práticas e regras de condutas bem contrárias umas às outras. Ou seja, ele está colocando aí os princípios da diversidade e do relativismo. Então, o Marvin Harris, que é um antropólogo materialista, em 1969, destaca implicações da obra de Locke para a nossa época. Para a época dele, nos anos 60, final do século XX. Nenhuma ordem social é baseada em verdades inatas. Uma mudança no ambiente resulta numa mudança de comportamento. Quer dizer, o Locke, a teoria do Locke já serve para fundamentar que não existem dons ou aptidões inatas. E você pode ter mudanças de acordo com o comportamento. O Turgot, ele concebeu um plano para 2 discursos sobre a história universal. Um que foi baseado nele, Malinowski e Leslie White desenvolveram a teoria antropológica, considera que é um plano possuidor de um tesouro de signos que tem a faculdade de multiplicar infinitamente o homem e é capaz de assegurar a retenção de suas ideias, que ele chama de eruditas, e comunicá-las para outros homens e transmiti-las para os seus descendentes como uma herança sempre crescente, ou seja, a transmissão cultural, e que supõe essa relação de multiplicar o conhecimento através da transmissão, esse conhecimento que é aprendido. Só que ele achava que isso só se dava com as ideias eruditas. Hoje se sabe que você pode ensinar, por exemplo, Kaxinawá para um branco, né? Então você tem, e não necessariamente isso vai ser considerado erudito, ou ensinar a música popular para um europeu, por exemplo. E já Goethe, ele já vai relativizar, vai ampliar o conceito de relativismo, vai diminuir a amplitude do conceito de cultura e vai transformar esse conceito num instrumento especializado e poderoso teoricamente, que nós vamos ver mais adiante, sobre o que seria a cultura para o Goethe. Agora, o conceito de cultura, para o Jean-Jacques Rousseau,
no discurso sobre a origem e estabelecimento da desigualdade entre os homens, ele vai retomar Locke e Turgot, porque ele atribui um grande papel à educação. Ele chega ao mesmo exagero de acreditar que esse processo teria a possibilidade de completar a transição entre os grandes macacos e os homens. Quer dizer, os macacos eles poderiam aprender a ser humanos, para o Rousseau. Então, baseado nessas teorias, o Kroeber rompe os laços entre o cultural e o biológico. E ele vai criar o conceito de superorgânico, que ele vai postular a supremacia do cultural sobre o biológico. E o primeiro passo quer dizer, ele vai partir de Linneu, né, que derrubou o homem de seu pedestal sobrenatural e colocou dentro da ordem da natureza. E segundo passo, que foi iniciado por Tyler e completado por Kroeber, a relação entre os dois domínios, o cultural e o natural. Então, esse conceito cultural, da antropologia cultural histórica americana, há propriedades que diferenciam o homem dos animais. É a possibilidade de comunicação oral e a capacidade de fabricação de instrumentos capazes de tornar mais eficiente o seu aparato biológico. Quer dizer, ele pode, ao mesmo tempo, ele pode se comunicar e ele pode fabricar instrumentos e transmitir a outros como é que se fabricam esses instrumentos. E o homem, isso que faz o homem diferente dos outros animais. Então, a nossa espécie conseguiu, no decorrer da sua evolução, estabelecer uma distinção de gênero, não apenas de grau, em relação aos demais seres vivos. Através dessa explicação, os antropólogos relativistas, né, eles passaram a repetir a temática quase universal dos mitos de origem, pois a maioria desses se preocupa muito mais em explicar a separação da cultura e da natureza do que as especulações de ordem cosmogônica. Os mitos eles estão explicando como é que se tornou humano, né? E não tanto a explicação sobre o cosmos é para explicar como que os homens se tornaram humanos, o que os homens com as invenções, o fogo, etc. A gente pode conversar sobre isso. Ou vocês podem conversar entre si sobre como é que os mitos eles tratam dessas invenções e que estão explicando, eles usam o cosmos, né, as narrativas sobre o cosmos são para explicar por que os homens se tornam humanos. Então, no desenvolvimento do conceito de cultura, o Rock retoma o Taylor, o Taylor analisa que o fenômeno natural possui causas e irregularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capaz de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e evolução, com recursos das ciências naturais. Quer dizer, ele baseava nas ciências naturais para buscar as leis sobre o processo cultural e sobre a evolução. Então, diz o Tyler. Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade de ação de causas uniformes, enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Ou seja, ele está preocupado com a evolução e entender por que existe uma uniformidade de ação e causas uniformes. Então, a unidade da natureza, a permanência de suas leis, ele toma como campo de trabalho a unidade da natureza, a permanência de suas leis, a sequência de causa e efeito, através da qual depende cada fato. Esses fatores apoiam firmemente a doutrina pitagoriana da ordem no cosmos universal. Então, ele retoma Aristóteles, né, que para Aristóteles a natureza
não é constituída de episódios incoerentes, como uma tragédia má, né? Que todos vão morrer porque é uma incoerência. Você tem aí, no Leibniz, o axioma, que a natureza nunca age por saltos. E o seu princípio, comumente pouco utilizado, de que nada acontece sem suficiente razão. Nem mesmo no estudo da estrutura e hábitos das plantas e animais, ou na investigação das funções básicas do homem, são ideias desconhecidas. Mas quando falamos dos altos processos do sentimento e da ação humana, do pensamento e linguagem, conhecimento e arte, uma mudança aparece nos tons predominantes de opinião. O mundo como um todo está fracamente preparado para aceitar o estudo geral da vida humana como um ramo da ciência natural, ou seja, ele está defendendo essa busca dessas leis que vão analisar, essa causalidade que vai analisar a cultura, a relação entre a cultura e a natureza. Para muitas mentes educadas, parece uma coisa presunçosa e repulsiva o ponto de vista de que a história da humanidade e parte da parcela da história da natureza, que nosso pensamento, desejos e ações estão de acordo com leis equivalentes àquelas que governam os ventos e as ondas, a combinação das bases e o crescimento das plantas e dos animais. Ou seja, ele quer entender como que você pode entender a história natural, então você pode entender a cultura humana. Ele está buscando essas leis, né? Então, mas ele vai, justamente por ele estar nessa influência, nesse diálogo com o darwinismo, ele combate a ideia da natureza sagrada do homem. Para ele, as considerações metafóricas e teológicas são um obstáculo para a investigação das leis da natureza. A noção popular do livre-arbítrio humano envolve a liberdade de agir de acordo com motivações. Quer dizer, você, ao mesmo tempo, é possível, quer dizer, essa ideia do livre-arbítrio, que você pode agir sem uma causa, ele acha que não, que existem causas, existem leis para que determinam as ações. Então, ele quer escapar da filosofia transcendental e da teologia para iniciar uma jornada de um terreno mais prático, das leis da cultura. E a igualdade da natureza humana, que pode ser estudada com grande precisão na comparação das raças do mesmo grau de civilização, ou seja, ele acha que as diferentes raças podem ser comparadas para se compreender que existe, no caso, uma natureza humana monogênica. E a diversidade é explicada por resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Ele é evolucionista. E então, para ele é possível estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização, colocando as nações europeias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre os dois limites. Então, você tem um gradiente evolutivo. Sobre Tyler, o Mercier fala que as instituições humanas, tão distintamente estratificadas quanto a terra sobre a qual o homem vive, se sucedem em séries substancialmente uniformes por todo o globo, independente de raça e linguagem. Você percebe diferenças que são moduladas por uma natureza humana semelhante, atuando através de condições sucessivamente mutáveis da vida selvagem, bárbara e civilizada. Ou seja, ele está reiterando o evolucionismo. Porque ele está sob o impacto da origem da evolução das espécies de Darwin, Charles Darwin, que seria o evolucionismo unilinear. E ele está na década de 60 do século XIX. E o Maine, na época, quando escreve Ancient Law, 1861, analisa o desenvolvimento das instituições jurídicas. O Bachofen, Erasmus Trest, desenvolveu a ideia da promiscuidade primitiva e, consequentemente, da instituição do matriarcado, explicou o matriarcado. O McLehman, em Primitive Marriage, de 1865, ele promoveu o estudo da instituição do matrimônio a partir do casamento do rapto.
por rapto. E por trás da ideia de que a cultura se desenvolve de maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas pelas sociedades mais avançadas, então ele concebe uma escala evolutiva, mas que ela corresponde a um processo discriminatório. As sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente com nítida vantagem para as culturas europeias, quer dizer, eurocentricamente. Então, hoje, na antropologia, esse evolucionismo culturalista, né, as definições evolucionistas de cultura, você tem o Stock, que em 68, que fala que todo o relativismo cultural, que já tinha sido concebido antes pelo Montaigne e outros, ele não leva isso em consideração, o Taylor. E essa ideia de relativismo cultural está implicitamente associada à de evolução multilinear. A unidade da espécie humana, por mais paradoxal que possa parecer tal afirmação, não pode ser explicada senão em termos de sua diversidade cultural, para o Stock. Para o Mercier, o Taylor é um dos pais do difusionismo cultural. Já o Robert Lowe, em The History of the Ethnological Theory, 37, ele fala que o que distingue Taylor do difusionismo extremo é simplesmente sua capacidade de avaliar as evidências. Quer dizer, o que é interessante é o pragmatismo dele. Recusando assumir a priori que toda a semelhança resulta da dispersão, ele aplica critérios definitivos para a solução da questão dessa questão da diversidade. Né? E como o Bastian, de 1826 a 1905, o Bastian viveu, o Taylor acreditava na unidade psíquica da humanidade. Tal fato lhe foi útil para não cair nas armadilhas do difusionismo, como veremos a seguir, quer dizer, o Rock que está falando isso. Mas que constituiu uma falha o fato de não reconhecer os múltiplos caminhos da cultura. Quer dizer, ele, de fato, ele tinha uma visão eurocêntrica. Achava que o único caminho era o aperfeiçoamento da cultura no sentido da cultura europeia. Mas ele estabeleceu uma crítica dos viajantes, dos relatos dos viajantes e cronistas coloniais, que eram eurocêntricos também, ao contrário de John Lubbock, que recusou aceitar a afirmação de que diversos grupos tribais, entre eles os aborígenes brasileiros, eram desprovidos de religião. Ele achava que eles tinham religião. Então, o Boas, que nasceu no Westfália, na Alemanha, ele vai criticar o Taylor. Ele estudava física, né, e ele depois foi para os Estados Unidos, e ele, no livro sobre as limitações do método comparativo em antropologia, no artigo, que foi traduzido para português, ele fala que é preciso reconstruir a história de povos ou regiões particulares. A comparação da vida social de diferentes povos, cujo desenvolvimento segue as mesmas leis, e a comparação dos resultados objetivos através dos estudos históricos das culturas simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas dos meios ambientes. Então ele propõe essa comparação, mas ao mesmo tempo defende o particularismo histórico. Cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. A partir daí, a explicação evolucionista da cultura só tem sentido quando ocorre em termos de uma abordagem multilinear. Ou seja, o Boas vai realmente descartar o evolucionismo na abordagem antropológica, que tem sim o método comparativo como uma base da cientificidade, mas questiona essa visão evolucionista. E já o Kroeber, que era aluno do Boas, quando ele fala do superorgânico, ele pensa como a cultura atua sobre o homem. E aí as explicações dele vão contrariar crenças populares. Porque ele demonstra que, graças à cultura, a humanidade se distanciou do mundo animal. O homem passou a ser considerado um ser que está acima das suas limitações orgânicas.
Então ele está trabalhando com base de antíteses, né? E de um equilíbrio de contrários que excluem, né? Que se excluem, porque são contrários, né? Então ele está trabalhando contra, por exemplo, a dualidade do corpo e da alma, do físico e do mental, do vital e do social, e do orgânico e do cultural. Por isso que ele fala do superorgânico. Segundo o Kroeber, não se pode ignorar que o homem, membro proeminente da ordem dos primatas, depende muito do seu equipamento biológico. Aí ele introduz essa noção de equipamento que é muito importante. Para se manter vivo, independente do sistema cultural ao qual pertence, ele tem que satisfazer um número determinado de funções vitais, como a alimentação, o sono, a respiração, a atividade sexual, etc. Mas, embora essas funções sejam comuns a toda a humanidade, a maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para outra, e de acordo com os equipamentos que cada povo dispõe, né? A grande variedade na operação de um número tão pequeno de funções faz com que o homem seja considerado um ser predominantemente cultural. Então são operações diferentes. Os seus comportamentos não são biologicamente determinados. A sua herança genética nada tem a ver com as suas ações e pensamentos, pois todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de aprendizado. Isso é a colocação ele está retomando essa ideia da transmissão e aprendizado como característica da humanidade. A possibilidade de transmissão e aprendizado que vai permitir que os povos sejam diferentes, mas não significa que um seja inferior ou superior ao outro biologicamente. Então ele fala, não faz muitos anos que os seres humanos atingiram também o poder da locomoção aérea. Mas o processo pelo qual esse poder foi alcançado e os seus efeitos são completamente diferentes daqueles que caracterizaram a aquisição pelos primeiros pássaros da faculdade de voar. Quer dizer, você não voa por características do seu próprio corpo. O pássaro vai nascer com um par de asas. Não, nós inventamos o avião. Então, o pássaro, quer dizer, a evolução das espécies foi uma forma que foi criada nessa evolução, na luta das espécies, para que ele pudesse se diferenciar dos outros. Mas isso não parte da nossa constituição congênita. O fato do Santos Dumont ter inventado o avião não significa que todos os homens possam voar, a não ser que eles tenham um avião. E ele deixa de voar na medida que ele não está no avião. Então você adquire com essas invenções novas capacidades. E esse processo do desenvolvimento da civilização é cumulativo. Você conserva o antigo apesar da aquisição do novo. Na evolução orgânica, ao contrário, a introdução dos novos traços, só é geralmente possível mediante a perda ou modificação de órgãos ou faculdades existentes. Então ele compara, por exemplo, com a baleia, né? E a gente vocês podem discutir essa questão, a comparação do homem com a baleia. Agora, os homens, justamente, eles só podem navegar, ele pode nadar, mas ele só pode navegar se ele tiver o barco, ele teve que inventar o barco para navegar. E a baleia, ela mesma se transforma num barco. Então, o homem que vai criar esse processo evolutivo, a singularidade do homem, uma das singularidades é que ele vai criar o seu processo evolutivo. No decorrer da sua história, sem se submeter a modificações biológicas radicais, ele tem sobrevivido a numerosas espécies, adaptando-se às mais diferentes condições mesológicas. Superando o orgânico, o homem, de certa forma, libertou-se da natureza. Nenhum outro animal tem quer dizer, em termos, né? Mas ele se liberta da natureza porque a natureza não lhe deu asas, mas ele pode voar. A natureza não permite ele flutuar na água por muito tempo, mas com um barco ele pode se deslocar. Então ele vai poder ter toda a terra como seu habitat. E ao passo que você tem, claro que você tem as baleias que circulam grandes, as andorinhas, grandes distâncias, mas não como o homem.
e o seu corpo continua, o corpo do homem continua igual, ele não modificou, né? Então, ele ao adquirir cultura, ele perdeu a propriedade animal, geneticamente determinada, de repetir os atos de seus antepassados, sem a necessidade de copiá-los ou de submeter a um processo de aprendizado. Então aí critica a teoria que foi muito popular do César Lombroso, de 835 a 1939, que era um criminalista italiano, que ele correlacionou a tendência, a aparência física para a tendência ao comportamento criminoso. Aquela gozação que a gente faz, que vê uma pessoa preta correndo e que ele é um bandido, né? E os direitos consideravam até hoje, ou considera verdade, né? E também a própria sociobiologia vai pensar assim. Então, você tem certos tipos de discriminações raciais e sociais que se sustentam nesse tipo de explicações, que procuram de justificar as diferenças sociais. Então você tem isso hoje, nos dias de hoje, que o sucesso do empresário, do pioneiro, é explicado como uma forma genética, né? Ele nasceu para isso, né? Ou o talento, o valor, né? Ele nasceu com aquela determinada característica, aquela que o George Orwell fala, que todos os homens são iguais, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então você tem como se fosse construção de linhagens, né? A realeza, né? Que diferencia alguns tipos de humanos dos outros. Mesmo que não haja uma supremacia racial, ou supostamente os reais se vejam como misturados, isso não significa que eles se vejam como iguais. Eles nasceram diferentes. Ele se manifesta neles um tipo de característica que os distingue dos diferentes, dos outros homens. Então, para definir aí a socialização, o meio cultural e a socialização, ele vai chegar a uma definição de patrimônio cultural, que você tem um longo processo cumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. Então, a manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite inovações e as invenções. Essas não são o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. Segundo o Kreber, a gente está seguindo o raciocínio do Kreber, né? O gênio e a capacidade ocorrem com frequência substancialmente regular, e todas as raças ou grupos bastante grandes de homens são, em média, substancialmente iguais e têm as mesmas qualidades. É o meio cultural que coloca ao alcance dos indivíduos o material que lhes permite exercer sua criatividade de uma maneira inovadora. Quer dizer, na relação do homem com o meio cultural, e não unicamente o meio ambiente, é que ele vai poder desenvolver as suas capacidades. E ele também analisa as diferentes invenções que você tem diante do mesmo material cultural. Dois cientistas agindo independentemente podem chegar ao mesmo resultado.